Tá. Pessoal, na última aula, nós falamos aqui, eu parei na parte do equilíbrio, né? Do carbonato, dióxido de carbono, tudo mais. E eu falei que esse equilíbrio nele, no meio aquático, né? Sobretudo, ele é fundamental para garantir as características, inclusive, de pH, tá? Aí, vocês veem nesse slide, peraí, rapidinho que eu vou, pessoal, eu vou sumir da tela para ir passando aqui a ponteira, tá? Vocês não estão me vendo, mas eu estou aqui para poder usar essa ponteira. Ok? Então, o que acontece? Aqui vocês estão vendo essa equação de equilíbrio, né? A gente, nas condições calculadas, né? Em condições de temperatura de 25 graus Celsius, a gente tem aquele KPS aqui por carbonato de cálcio. Beleza? Pessoal, só para resgatar vocês, por que eu estou falando carbonato de cálcio, tá? A gente lá falou na última aula sobre essa questão do equilíbrio, né? Que esse equilíbrio aqui entre o equilíbrio ácido-base da, dos corpos d'água, ela está tá ligado diretamente ao sistema, tá? O dióxido de carbono e carbonato. Então, continuando, então a gente falou aqui desse equilíbrio, como é que ele se dá pela a solubilização de CO2 e também liberação, formando as carbônicas sucessivamente. Por outro lado, tem aqui o carbonato proveniente do carbonato de cálcio aqui como referência, mas pode ter outras substâncias carbonatas aqui, tá? A gente vai ter liberando carbonato, chegando às reações, e aqui tendo em solução bicarbonato e hidróxido, tá? Então, essas reações aí, elas definem, né? Na verdade, elas são os principais agentes no equilíbrio ácido-base de águas naturais, né? Do meio aquático, tá bom? Então, continuando, vou passar aqui com o slide, passador de slide, certo? Então, aí, resgatando isso, o que eu tenho? Eu tenho aqui o KPS, o carbonato de cálcio, e a gente fazendo aquela conta que vocês já cansaram de fazer em analítica 1, em analítica 2, a gente vai ter aqui até o cálculo da solubilidade desse carbonato, né, que vai ser igual à solubilidade do cálcio, igual à do carbonato. Nós vamos ter uma solubilidade aqui de 6,8 vezes 10 menos 5 mol por litro. Tá bom? Isso nas condições de equilíbrio. Só que quando a gente tem uma série de outras substâncias, né, no corpo d'água, no meio aquático, a gente vai ter um comportamento diferenciado. Tá? Primeiro porque esse íon carbonato, ele dissolvido em água, ele funciona como uma base. Então a gente vai ter que fazer um cálculo também considerando a constante de equilíbrio alcalino. Tá bom? Então a gente tem essa equação aqui, onde eu tenho bicarbonato, hidróxido sobre o íon carbonato. Aí a gente tem essa reação global, considerando agora esse comportamento de base do íon carbonato, né? Então, colocando, eu vou ter essa equação completa aqui: carbonato, água, cálcio, bicarbonato, hidroxila. Tá bom? Falando rápido, pessoal? É porque eu estou falando assim, porque eu estou supondo que são coisas que é básicas, que vocês já sabem. Se não for, a gente pode falar mais tranquilamente, tudo bem? Então, vamos lá. Então, a gente tem aqui a parte aqui em soluções alcalinas, vai ter um deslocamento, né, para a direita desse equilíbrio. E também nas soluções neutras, eu vou ter a formação aqui do íon cálcio. Tá? Eu vi como é o nome dela? A Laura entrar. Me lembrei disso agora. Laura, tu tá aí? Laura? Não, então foi impressão minha. Então vamos seguir. Então eu tenho eu tenho alga neutra, vou correr a formação do íon cálcio, bicarbonato e hidróxido, como está demonstrando aqui. Quando a gente faz. Professor, Oi, ela respondeu aqui no chat. ela respondeu? Foi, Então daqui a disse que ela pouco, tá aqui. daqui a pouco eu vejo, tá bom? Obrigado. Então, dado isso, eu tenho que considerar aí, ó, pessoal, lembrando que a gente está falando aqui, ó, vocês lembram que lá de Analítica 1, que se a gente está trabalhando com uma base fraca, né, eu tenho que considerar o K de hidrólise, tá? No processo de avaliação de como está, do cálculo da constante de equilíbrio, tá bom? Então, feito isso, para vocês não sempre, hora eu pego o apresentador, o passador de slide, olha, eu pego o mouse, aí fica uma enrolada louca aqui. Enfim, aí então vou ter que considerar esse K de hidrólise, tá bom? Que a gente já sabe, né? Que é 1 vezes 10 a menos 14.
beleza? E a gente vai ter o Ka do bicarbonato aqui, 4,7. Enfim, substituindo isso, né, e esses valores nessa equação, Ka vezes Kb igual a Kw, a gente vai chegar, tá, a um valor de Kb de 2,1 vezes 10 a menos 4. Tá? E para que serve esse Kb? Porque a partir desse Kb eu consigo ter uma constante de equilíbrio da reação global, tá? Dessa reação global. Tá? A partir disso, aí substituindo essa reação global, eu vou ter aqui o valor dessa reação global, que é 9,7 vezes 10 a menos 3. Essa reação global, pessoal, é essa reação bem aqui, beleza? Essa que nós estamos vendo aí do carbonato de cálcio, água, com equilíbrio com o cálcio, 2 mais bicarbonato e hidroxila. Beleza? Então tem aí, e a partir desse valor, eu vou calcular a solubilidade agora do bicarbonato, tá? O bicarbonato, do cálcio, enfim, a solubilidade disso aqui, que a gente vai ver que essa solubilidade vai ser igual. E a solubilidade aqui, ela deu 9,9 vezes 10 a menos 5. E essa solubilidade, ela é relativamente maior do que a solubilidade anterior, sem considerar o caráter alcalino, né, o caráter básico do carbonato em solução. Então, a gente já percebe aqui um aumento da solubilidade por considerar esse caráter do carbonato. Tá? Então, acaba que em águas naturais, tá? Em águas naturais, a solubilidade do carbonato de cálcio ela é maior do que o estimado na condição de equilíbrio ali pelo KPS lá atrás. Beleza? E a gente mostrou por quê? Porque aí a gente está considerando a condição do comportamento básico do carbonato quando ele está em solução. Beleza? Então, aí a gente tem o equilíbrio dessa reação que passa a ser deslocada para a direita. Eu tenho uma maior solubilidade. Eu tenho uma maior solubilidade disso, como foi mostrado aqui matematicamente, onde a gente sai de 6,8 para 10,5. É relativamente uma solubilidade, um aumento relativamente pequeno. Né? E nessas condições de saturação, eu vou ter um ambiente moderadamente alcalino. Moderadamente, forma de falar, né? A gente está falando de um pH de 9,9, então relativamente alcalino, sim. Tá bom? Mas não para. Aí a gente viu esse equilíbrio do carbonato, mas ainda não considerou a presença do dióxido de carbono na atmosfera. Pessoal, não estou com vergonha de aparecer porque eu cortei o cabelo, não, tá? É porque eu tô aqui por conta desse negócio mouse que eu não consegui adaptar para o meu passador de slides. Tá bom? Então, aqui a gente tem um ator diferente a ser considerado nesse processo de equilíbrio, que é o dióxido de carbono. E como esse dióxido de carbono atmosférico ele é um gás, né, naturalmente a gente tem que considerar a constante de Henry. Tá? Lembrando que Henry propôs a lei no qual ele argumenta que a solubilidade do gás no líquido ela é diretamente proporcional à pressão parcial desse gás quando está em contato externo a esse líquido, tá bom? Então, por isso, a gente tem que considerar também esse K, a constante de Henry, tá bom? Não vou cometer essa calcofonia. Então, para esta reação, nós temos aqui, que é a constante, o que nós vamos adicionar? A gente tem aqui, ó, KPS, KB, o K, constante de Henry, Ka sobre Kw. Pronto? E aqui tem todas as constantes de Ka, como constante de dissociação do ácido carbônico, o KB, constante de dissociação do carbonato. Ó, sempre bom lembrar, né, que o KB está associado aqui ao carbonato, esse comportamento alcalino dele, esse comportamento de base em solução. Então, a constante de Henry aqui, 3,4 vezes 10 a menos 2, tá? Isso né, para o CO2. E o KPS com 4,6 vezes 10. Seguindo, aplicando as equações, o que a gente vai ter? Vai ter um valor determinado constante de 1,5, tá? Aí, colocando essa constante, aí eu tenho que considerar a pressão, né, parcial do dióxido de carbono na pressão atmosférica, 3,6, tá. Aí, onde que nós vamos chegar? A solubilidade de 1 vezes 1, vezes 1, 10 a menos 3 mol por litro.
Pessoal, se a gente voltar aqui atrás, a gente vê que essa solubilidade, sem considerar sem considerar a presença, né, a presença do CO2 disponível solubilizado nas águas naturais, elas eram bem mais baixas, em torno de 10 a menos 5. Aqui a gente já está falando aí sim, aqui um aumento bem considerável, né, da solubilidade do bicarbonato, do carbonato em solução, enquanto a gente considera no cálculo desse equilíbrio ácido-base o CO2 solubilizado, tá bom? Aí o que isso nos mostra, tá? Que esse valor é 35 vezes maior, tá? Quando a gente tem o óxido dissolvido do que quando não temos, ou seja, a solubilidade do carbonato de cálcio nas águas naturais, elas aumentam com a solubilidade com a presença do CO2, com a solubilidade do CO2. Então, o CO2, essa troca externa que a gente mostrou naquela figura lá no começo, tá? No final da última aula, ela relaciona bem isso aí, essa troca que se dá na superfície do corpo d'água, tá? Com a atmosfera, onde há a absorção, a solubilização do CO2 disponível, CO2 atmosférico. Além disso, a gente aumenta uma concentração do cálcio 4 vezes mais que a quantidade quando não se tem a presença do CO2. Tá? Naturalmente, a solubilização do CO2, a solubilização do carbonato de cálcio, esse aumento de solubilidade vai ter efeitos sinérgicos, ou seja, um vai contribuir para o aumento da solubilidade do outro. Aí, com isso, a gente tem aqui, ó, alguns valores médios, né, pH determinado com a saturação, um ambiente saturado em CO2 e carbonato de cálcio, eu vou ter aproximadamente um pH 8, lembra que a gente falou lá em pH 9, né? Então, com essa solubilização, eu vou ter uma redução desse pH. As águas calcárias, esse pH vai estar entre 7 e 9. As águas não calcárias, em pH próximo a 7, mais abaixo. E nos lagos e rios que recebem chuva ácida, essa situação chega a 6,84. O interessante, pessoal, que desse equilíbrio, inclusive, esse equilíbrio ácido-base das águas naturais, eles são importantes, inclusive, em função de garantir a resiliência ou resistência de um corpo d'água a, a chuva ácida, por exemplo. Tá bom? Alguma dúvida até aí? Tranquilo? Então vamos seguir. Tá? Aqui a gente tem uma tabela que mostra alguns valores médios, né, de concentração de bicarbonato, cálcio, magnésio, enfim. Essas concentrações aí, que eles colocam como concentrações médias, vão variar muito eu já comentei para vocês, muito da característica da bacia onde esse rio, esse lago é formado. Tá bom? Alcalinidade. Pessoal, o que eu havia falado ainda há pouco sobre a questão do equilíbrio ácido-base está muito relacionado com a alcalinidade, que é essa capacidade de um determinado corpo d'água, de um lago, de um rio, de um riacho, ele resistir a reagir a uma quantidade de ácido forte, tá bom? E essa alcalinidade, ela tem muita contribuição, ou de ácidos carbônicos, ou de bicarbonatos, carbonatos, hidróxidos, sais de ácidos inorgânicos, como borato, silicato, enfim. A alcalinidade, o que é importante vocês entenderem é que essa alcalinidade, ela vai me dar qual a capacidade de resistência a capacidade de resistência para uma alteração considerável do pH desse corpo d'água, desse ente aquático, quando em contato com soluções ácidas, sobretudo de soluções ácidas com soluções fortemente acidificadas. Tá? Então, isso é importante. Inclusive, pessoal, isso é uma medida muito básica de rotina em laboratórios de análise tanto de esgoto ou de águas naturais. Tá bom? Aí a gente tem uma fala especial sobre a água do mar, porque desde o começo, quando nós começamos a falar aqui sobre a química dos corpos d'água, nessa disciplina, a gente deixou claro que ia falar só das questões aquáticas e não marinhas. Inclusive porque as características são muito diferentes. Aqui nós temos um exemplo, né, rápido, né, mostrando que a concentração de íons totais na água do mar ele é muito maior do que na água doce, tá? Na água dos lagos
e rios, tá? Então, inclusive, aqui a gente tem uma relação desses sais, né? Enquanto há uma certa evaporação, a gente tem precipitação aí nessas quantidades. Carbonato de cálcio 0,12 miligramas por litro, sulfato de cálcio, o cloreto de sódio, a quantidade 29,7 gramas por litro, e assim sucessivamente. Então a gente tem uma quantidade muito grande de sais que a gente não encontra no ambiente aquático. Inclusive, é notório que essa é uma razão porque a água ela é doce e não salgada, né? Isso é bem óbvio. Tá? E aqui a gente tem um pH de aproximadamente 8,1, tá? pH de relativamente alto também, comparado com, o ambiente aquático, né? E um DQO baixo também, comparado com o ambiente aquático, que é de aproximadamente 1 miligrama por litro. Isso aqui é rapidinho um geral sobre a água do mar. Dureza, pessoal, vocês já ouviram falar de dureza 1000 vezes em todas as disciplinas por aqui, né? Mas não custa só lembrar, né? A gente sempre vai fazer análise de dureza da água, ela vai me indicar o quanto a quantidade de cálcio e magnésio que nós temos em água. É uma informação importante, seja para o controle da qualidade dessa água, ou seja para quando a gente pensa na estação de tratamento de água, né? Para precauções de manutenção do sistema de tubulações. Por exemplo, uma água dura, se eu utilizo de uma água dura para faço tratamento de uma água dura para consumo, tá? Para consumo humano, eu sempre tenho o risco de criar incrustações nas tubulações, tá bom? E com isso eu posso ter rompimento de tubulação. E para fazer um tratamento de uma água dura, realmente eu vou ter um custo mais alto do que uma água que não tivesse uma concentração alta assim de cálcio e magnésio. E essa presença deles, né, no corpo d'água, ela vai gerar, né, a formação de sais insolúveis, né, como encontrado em contato com sabões. Isso a gente já sabe, aquela conversa de que por que vocês quando banham no rio com a água dura geralmente não se ensaboam, o sabão não faz tanta espuma, e também a gente tem aquela sensação de ter uma areia no corpo quando a gente está passando a mão. É a formação desses sais insolúveis, tá bom? Aí a gente tem uma informação, que isso não quer dizer, pessoal, a partir dessa informação, que vocês vão enriquecer as águas com cálcio e magnésio para viver mais, tá bom? Mas há essa relação entre regiões em que as águas são duras, as pessoas geralmente vivem mais do que a índice de mortalidade é menor do que em ambientes que a água não é dura. Não gosto desse termo de água mole, é meio estranho. Enfim, em ambientes que a água não tem concentrações tão elevadas de cálcio e magnésio, tá? Algumas explicações para isso é o suprimento de uso magnésio para o organismo, tá? E devido à presença, né, de outros íons, como sódio e de metais pesados. Enfim, isso é só uma informação, tá? Não façam um enriquecimento da água com cálcio e magnésio. Aqui, alumínio nas águas naturais, pessoal, a princípio, no pH normal da água, das águas, dos corpos d'água, que é em torno de 6 a 9, o alumínio ele é pouco solúvel. A gente está vendo aí com uma solubilidade muito baixa, em torno de 10 a menos 6 mol por litro, tá bom? E essa solubilidade ela é controlada aí por esse equilíbrio que a gente está vendo aí. Pessoal, a gente está vendo aí esse hidróxido de alumínio, né? Com essa solubilidade. Só que essa solubilidade, essa tendência para o lado, para a direita, com o alumínio disponível em solução, ela é muito remota, uma concentração muito baixa. A gente pode ver aí por essa constante, esse produto de solubilidade de 10 a menos 23. Tá bom? 10 a menos 33. Certo? Então a solubilidade ali bem baixa. Contudo, o alumínio ele tem uma tendência, tem um aumento radical da solubilidade dele a partir que eu tenho uma redução do pH. Aí a gente tem um exemplo, né, de um cálculo do pH com o cálculo do pH. O cálculo da concentração, né, do alumínio em solução em um pH 6 e uma concentração de hidróxido de 10 a menos 8, né? Então, considerando o valor de KPS do hidróxido de alumínio de 10 a menos 33, tá? A gente vai ter uma solubilidade aí, ó, de 10 a menos 9. Lembrando que essa solubilidade em um pH
em pH, mostrando aqui, ó, com pH 5, essa solubilidade ela aumenta para 10 a menos 6. Tá bom? Eu saio de 10 a menos 9, tá? E passo a 10 a menos 6. Ou seja, com a redução de uma unidade de pH, eu tenho um aumento da solubilidade, para o aumento de 1000 vezes a solubilidade do alumínio. O que isso me diz? Esse é um dos problemas de um corpo d'água rico em alumínio, esse insolúvel, tá? Porque com o risco com o ocasionamento de chuvas ácidas, eu vou ter uma redução considerável do pH daquele corpo d'água, tá? Partindo do princípio que esse corpo d'água não tem uma alcalinidade consideravelmente alta. Então, a partir que eu tenho essa redução do pH daquele corpo d'água, que pode ser ocasionado pela constante ocorrência de chuvas ácidas, tá? Então eu vou ter um aumento da solubilidade do alumínio. Qual o problema? Esse alumínio solúvel, tá? Ele na água, ele está associado a uma série de doenças neurológicas. Um exemplo a gente tem aí, sempre foi é muito cogitado a relação do alumínio de panelas com Alzheimer, por exemplo. Inclusive, né, a gente sempre tem um hábito, tem coisas, eu acho que eu já falei aqui em outros momentos, a gente sempre tem um hábito de preparar papa, né? Papa de criança, quando se usa um papeiro, né? Sempre usa-se a colher de madeira, ou então uma colher de algum polímero, ou algum plástico, tá? Para, inclusive, diminuir a possibilidade de arranhar esse papeiro e colocar alumínio na alimentação da criança, porque tem vários riscos, tá bom? Tem até uma doença específica que eu não lembro agora, que é associado à ingestão de alumínio por bebês, tá bom? Então, por isso, nessa preocupação, tem coisas que a gente faz no dia a dia, ver os nossos pais, avós, preparando papa, com colher de madeira, com colher plástica, é uma das questões. Não sei se eles conhecem, sabem disso de forma bem clara, mas acho que por reprodução de como viam seus avós, seus pais fazendo, eles fazem isso, mas é importante se tomar esse cuidado, sobretudo quando se trabalha com essas panelas de alumínio, tá bom? E até hoje, essas questões das concentrações no alumínio são sim associadas a uns danos neurológicos. Na verdade, esses metais, em geral, quando a gente tem um consumo, sobretudo contra os metais pesados, né, eles têm uma tendência ao acúmulo em regiões do cérebro, tá bom? Além disso, como eu falei para vocês, ele, quando está em solução, em concentrações altas, tá? Em especial por uma redução do pH do corpo d'água, tá? Eu posso também causar mortandade dos peixes, porque há uma contaminação por alumínio nos peixes que eles não resistem, eles têm dificuldade de respirar e passam e e vem a morte, tá? E claro, quando a gente fala de chuva ácida, acho que a gente falou na parte de quando falamos de questões atmosféricas, esse alumínio também em solução, ele pode gerar o problema da mortandade de algas, da flora do corpo aquático. Sobre legislação, pessoal, a gente tem aí a portaria 2.914, acho que eu falei para você ter ela alguns momentos aqui na aula, tá? Que ela vem para substituir a 518, né? Que acho que a gente dá em conta por os papéis aí. Hoje, essa portaria que é do Ministério da Saúde, ela que dispõe sobre procedimentos de controle e de vigilância da qualidade de água para consumo humano e seu padrão de potabilidade. Então, há muito tempo, já desde 2011, essa portaria ela substitui a portaria 518, tá bom? Que era mais conhecida, eu acho que a 518 é desde 2004 ou 2001, não lembro. Tá? Outra resolução que a gente tem que é importante sobre a questão quando se pensa na questão da água, a gente comentou aqui, né? Que é a resolução 357, a gente falou por alto nela, que ela dispõe sobre a classificação dos corpos d'água, as diretrizes ambientais para seu enquadramento, que eu até comentei, né? Que aqui a gente não tem a classificação dos corpos d'água no Maranhão. Todos os corpos d'água eles são classificados como classe 2. Então, portanto, eles podem, inclusive, receber lançamento, qualquer rio pode receber lançamento de esgoto tratado, tá? Desculpa. Então, e pode bem estabelecer também as condições de padrões de lançamento de efluentes.
Eu lembro também que eu devo ter comentado, né, que essa 357 ela tem algumas complementações ocasionadas pela resolução número 430 que está aí, tá? Que ela vai dispor sobre condições e padrões de lançamento de efluente. Tá? Ela complementa a resolução 357. Ok? Aqui dentro da resolução da portaria, pessoal, lembrando, essa portaria ela não é uma portaria do CONAMA, é uma portaria do Ministério da Saúde, né? A gente está falando de potabilidade, então dá muito associado à saúde, tá? Essa portaria é do Ministério da Saúde, tá? Pessoal, toda a legislação, ela tem como, geralmente, em sua parte inicial, ela tem uma etapa que é de definição, tá? E aqui a gente está vendo aqui no artigo 5, né, algumas definições. A definição básica de água potável, né, que é a água que atenda ao padrão de potabilidade estabelecido nesta portaria, né, que na portaria 1914, que não ofereça risco à saúde. Essas definições elas são importantes para a questão de dar estabilidade jurídica para todos os atos que envolverem o uso ou o comércio de água potável, tá bom? Então, outra definição que essa é interessante e a gente tem que olhar, o sistema de abastecimento de água para consumo humano. Bom, o que é um sistema? É a instalação composta por um conjunto de obras civis, materiais e equipamento, desde a zona de captação até as ligações prediais destinadas à produção e ao fornecimento coletivo de água potável por meio de rede de distribuição. Pronto. Em poucas palavras, o sistema de distribuição é isso. Mas quando a gente fala na questão legal, por exemplo, a partir desse conceito de sistema de abastecimento de água do consumo humano, a partir que a água passa do hidrômetro na entrada da sua casa, isso já não é mais sistema de abastecimento de água do consumo humano. O que isso legalmente é importante? Que a partir disso, quando essa água está dentro da sua casa, qualquer tipo de problema gerado, seja problema de saúde ou problema de qualidade da água, é responsabilidade do consumidor. Tá? É uma das questões que essa classificação pode ser, porque ela está falando aqui, ó, equipamentos, estações de captação até a ligações prediais. Então, a partir que ela entra na ligação predial, aí já não é o sistema de abastecimento de água para consumo humano, né? Então, a responsabilidade da concessionária, ela vai só até a entrada da construção predial. Alguma dúvida por aí? Tranquilo, né? Pessoal, aqui a gente tem alguns parâmetros, né, que são avaliados aqui, ó. Esse MV é o valor, é o máximo valor permitido, né? A gente tem aqui cor, turbidez, pH, sócios suspensos totais, dureza, alumínio, tá? Não tem aqui nitratos, né? Mas a gente tem também, é um dos parâmetros a serem considerados, é a presença de... Na verdade, tu tem tanto nitrato como nitrogênio totais. Outros contaminantes que são avaliados, dissolvidos. Pessoal, uma coisa que é interessante, que eu não sei se eu falei em algum momento, é que acontece que quando houve essa alteração, nessa substituição da 518 para 2.914, eu sempre falei para vocês que essa questão da contaminação e as legislações elas são dinâmicas. Então, elas têm que ser em função da realidade atual. Então, nesse processo, como a gente tinha na 1518, alguns produtos eram considerados poluentes e, portanto, eles eram controlados. Por outro lado, alguns desses poluentes, inclusive até metais, foram retirados, né, da portaria 2.914 e, em detrimento, por outro lado, outros foram adicionados. Esses que foram adicionados, muitos desses, era porque não se tinha capacidade de detecção no período da 518. Então, com a melhoria e desenvolvimento tecnológico, foi possível detectar outros elementos, outros poluentes, e inclusive avaliar o grau de toxicidade desses poluentes. Tá? Então, por exemplo, a gente tem eu nunca lembro que é clorofila, não, pessoal. Enfim, algumas enzimas, alguns contaminantes foram adicionados e outros foram retirados. E muitos desses que foram adicionados, né, a gente foram em função da melhoria do desenvolvimento tecnológico e melhoria de métodos de detecção,
desses poluentes nas amostras de água, nas amostras ambientais. Tá bom? Aí algumas coisas que a gente tem na água potável, dissolvidos, né, inorgânicos dissolvidos, orgânicos dissolvidos, ácidos, pesticidas, herbicidas, micro-organismos, material particulado e gases dissolvidos. Isso tudo é avaliado. Tá? Alguma dúvida até aí? Pessoal, vou ver aqui que eu recebi um monte de mensagem, não sei se é vocês me falando algo. Não é. Tá bom? Vamos lá. Então, agora aqui a gente tem, pessoal, uma estação de tratamento de água. Vou mais uma vez sentar aqui e botar o cursorzinho para vocês olharem. Tá bom? O que acontece? Eu tenho aqui a captação de água, né? Essa captação ela pode ser, nesse caso aqui, ela é superficial, mas ela pode ser subterrânea. Eu tenho o sistema de elevadoras, que são essas bombas que vão fazer o recalque da água para ela passar por um tratamento. Tá? A parte inicial, tá? A gente sempre tem aqui na estação de tratamento essa casa de química que eles falam, que é onde a gente vai ser feito controle de pH, onde vai ter colocado coagulante, onde vai ser feita a floculação e tudo mais. É importante lembrar também que geralmente esse processo não é direto, né? Desde a captação, dependendo do tipo de estação de tratamento, ela pode vir a passar por uma filtração preliminar, tá bom? Então, a gente tem aqui, onde a gente vai fazer o controle de pH, que esse controle de pH é feito geralmente com cal hidratada, e aqui eu vou colocar alguma espécie de coagulante, tá? Para formar os coágulos e possível coágulo e depois precipitação, tá? Feito isso, essa floculação coagulante, vai ter a floculação aqui nesses floculadores, e eu vou ter o processo de decantação. Feita a decantação, eliminou esses materiais, essa água vai para os filtros. Esses filtros, dependendo da dinâmica da estação de tratamento, eles são geralmente filtros de areias, que são camadas de siltes, areia, né, pedregulho, tá? E às vezes carvão. Tá? A partir desse filtro, o sistema de bombeamento vai ser lançado para reservatório e feita a distribuição. Nesse processo de distribuição, após sair do filtro e tudo mais, ele pode ter correções de adição de cloro, tá? Como método de desinfecção da água, e flúor. Tá? Aí flúor já é uma questão de tratamento, já é uma questão de saúde pública, né? Aí há controvérsia em alguns países, né, sobre essa questão da adição do flúor, que eu não vou entrar, mas falam-se, inclusive, que se há um atendimento à saúde, as pessoas deveriam ter o direito de escolher se querem fazer esse tratamento ou não. O que eu sei é que no estado brasileiro a gente tem um nível de pobreza muito alto e a cárie dental, ela ainda é um problema, mas já foi um problema muito pior. Eu lembro que quando eu ia para a escola, nesse nível, no tempo aí, antes, já tinha água florada, né? Mas a gente ia fazer aplicação de flúor na escola, nas escolas públicas. Eu não sei se isso ainda é feito. A gente ficava com um negócio vermelho na boca e ficava babando no papel e coisa, era um negócio meio estranho. Mas a gente fazia essa aplicação em função dessa coisa. Porque tem um índice, que eu não lembro qual é a unidade agora, mas era um índice de número de cáries per capita. E o número de cáries per capita, como no Brasil, nesse tempo, era muito alto. Assim, era uma questão quase uma epidemia a cárie no Brasil, em função desse índice muito alto. Era um índice, inclusive, que era avaliado pela União das Nações, Organização das Nações Unidas. Não sei se hoje ainda acontece, não sei se hoje ainda temos esse quadro preocupante. O certo é que o flu ele faz parte, ele é obrigatório, inclusive pela questão da saúde bucal das pessoas, tá bom? Mas, contudo, é sempre bom lembrar, né, que o flúor, se ele for colocado em uma concentração elevada, ele pode causar fluorose, tá? Que causa efeito muito pior até do que a própria cárie. Tá bom? Então, a gente viu aí rapidinho algumas etapas, né, algumas etapas do processo de tratamento, tá? Numa estação de tratamento de água, algumas coisas são consideradas quando a gente pensa em instalar uma estação de tratamento de água. Tá? Na verdade, até para avaliar o projeto, que tipo de estação de tratamento de água vai ser colocada. A gente tem aqui a vazão do manancial, né? O tipo do manancial é importante, a localização da fonte, tá? A topografia, porque dependendo da topografia, tu vai ter um custo maior no projeto, e a presença de possíveis focos de contaminação. Então, no final das contas, tu tem toda uma avaliação sobre a questão do manancial para
ter um projeto e uma instalação de uma estação de tratamento de água, tá bom? Essa captação ela pode ser superficial, que é, obviamente a gente vai ter rios, lagos, represas, tá? Por gravidade, por bombeamento. Tá? Essa também pode ser subterrânea, essa captação, aí no caso aí a gente vai ter os poços, né? Que vão perfurações de 50 até 100 metros, ou até menores, tá bom? Com um sistema aí de motobombas. No caso das águas subterrâneas, requer, né, um tratamento mais superficial, porque essa água já é isenta a princípio de contaminação de bactérias e vírus. Isso não tem turbidez. Alguma etapa de tratamento, pessoal, aí a gente está falando de etapas gerais, tá? E ignorando se vai ser água subterrânea ou superficial. Por exemplo, essa oxidação e aeração, ela é muito aplicada, sobretudo, para quando a captação ela é subterrânea. Por quê? Porque essa água vem, né, subterrânea, ela passa por uma torre de aeração, que essa torre são várias prateleiras com material esse adsorvente, que pode ser o carvão coque, por exemplo. E nesse processo a gente tem a oxidação de metais na água, como ferro, manganês, inclusive tem a aeração dessa água, tá bom? A gente tem a coagulação, que a gente conhece bem, né, a agregação dessas partículas de sujeira, tá? No tanque que mistura, por adição ou de sulfato de alumínio ou de cloreto férrico, tá? Para favorecer a formação dos flocos. Tá? E em outra etapa, essas floculação elas vão se misturar, tá? Ganhando peso e volume, e na decantação vai ser separada. Ah, professor, esse coagulação e floculação é a mesma coisa? Não. Tá? A gente tem uma concentração tal que eu aumento eu altero as características superficiais dessas partículas para que elas vão se aglomerar e depois precipitar. Tá bom? A filtração, né? A separação de impurezas a partir do material em um leito filtrante, né? Que, como eu falei para vocês, quando a gente fala em estação de tratamento de água, esses leitos, esses filtros, em sua maioria são com areia, camada de areia, silt, esse antracito, carvão, carcalho e cascalho, aliás, entre outros, tá bom? E a desinfecção. Essa desinfecção vai ser sempre utilizado o cloro, tá? E a finalidade da desinfecção a gente também já conhece, que é a eliminação de micro-organismos nocivos, tá? Garantindo a qualidade de água nas distribuições e nos reservatórios. Naturalmente, essa desinfecção ela é depois que a água está plenamente tratada, depois, inclusive, da filtração. Quando a gente vai, geralmente nessa disciplina, eu gosto de fazer uma visita técnica à estação de tratamento de água, Italuís. E lá, aparentemente, pela posição geográfica da cloração, dá a impressão que a cloração acontece antes da filtração, mas não. A filtração ela se dá depois. E por que o cloro? Porque a gente tem outros desinfectantes que podem ser utilizados, como, por exemplo, o ozônio. Mas o cloro, o grande lance do cloro sob tratamento de água é que ele tem um residual de cloro ativo. E esse residual de cloro ativo, ele permanece na água por um longo tempo, inclusive até entrar na sua casa. Então, ele pode garantir prevenção de possíveis contaminação no caminho da distribuição da água. Professor, Pode falar. Nesse período nem daria pra gente fazer a visita, né? Não. Não, infelizmente. Na verdade, se fosse... Todo mundo usando máscara. Né, não dá. Não, eles não estão permitindo. Tá? Tá. Até porque teria a questão do ônibus e tudo mais. Inclusive, nesse período, já teria que ter organizado. Eu geralmente organizo no começo da semana e já marco com eles. Tá bom? Tá. Mas vamos torcer para que ano que vem a gente já consiga fazer isso. Tá bom? Aí temos correção de pH, né? É engraçado, porque a gente quando vê concentração de ferro, concentração de magnésio e correção de pH, ela está muito mais relacionado com a proteção ao sistema, com as redes, com as canalizações e bombas. Por quê? Porque geram a incrustação que pode vir a causar processos corrosivos. Mas se a gente pensar bem, na 2914 tem esses parâmetros de análise de controle de qualidade, contudo, não é necessariamente estar ligado à saúde das pessoas, mas, sobretudo, a conservação da rede de distribuição. Tá? Isso não é importante? É. Professor, quer dizer que se eu tiver uma concentração excessiva de ferro na água não vai ter nenhum problema? Não. Em primeiro lugar, ele vai te causar tem uma questão estética, né?
de cara, viu uma água de coloração meio amarelada, tudo mais. Tem a questão do sabor, umas concentrações altas de ferro, tu vai perceber isso na água, vai ter aquele gosto, eu não sei como explicar, não sei usar outra palavra, senão aquele gosto metálico, gosto de ferrugem, não sei como explicar isso. Mas além disso, o que é importante falar é que essas questões, por exemplo, ferro, magnésio, está muito mais realmente ligado à apresentação da água como um produto do que, de fato, com as necessidades de saúde. Por exemplo, uma água turva, necessariamente ela não é uma água poluída, ela pode estar com todos os graus de potabilidade, mas pode ter uma turbidez alta. E essa turbidez, ela pode ter sido gerada por alguma coisa inorgânica, que não vai tirar nenhuma maior saúde. Mas, contudo, tu vai ter, quando tu olha um copo de água amarelada, tá? Tu vai ter a impressão que que aquela água ela é suja, ela é contaminada. Pra vocês terem uma ideia, uma vez eu estava numa ação, isso lá em 96, 95, quando eu fazia um curso técnico de saneamento no Cefet, tá? A gente foi fazer uma ação, né, de divulgação, de orientação, de uso de algumas fossas secas pré-moldadas que estavam sendo instaladas. O povoado é matinha. Eu não lembro ao certo se essa matinha é o interior ou é a zona rural aqui de São Luís. Eu acho que é a zona rural de São Luís, que eu lembro vagamente, que foi algo bem rápido, assim. A gente não demorou a chegar, tá? E como não precisou de autorização dos pais, eu acredito que tenha sido aqui em São Luís mesmo, mas eu não lembro muito bem. Então porque tem uma matinha que é depois de Viana, daria mais de 4 horas de viagem. Eu lembro vagamente que foi uma viagem curta. Se fosse algo assim, a gente precisaria de autorização, tudo mais. Lembro vagamente. Enfim, mas onde que eu quero chegar com esse exemplo? É que teve uma hora que me deu uma sede, né? E eu fui pedir uma água para uma moça lá. E eu sempre falante, né? Então, cheguei lá, fui lá pedir para água, a moça me pegou lá. A água tirou do pote. Pá, aquela água veio amarelinha, né? Aí, como já tinha pedido, meu amigo, né? Eu não ia fazer feio, a mãe não me ensinou assim. Peguei do jeito que a água veio, dei aquela talagada e tchau. E tomei. E agradeci que aquelas pessoas provavelmente pegaram sua melhor água e deram para mim e não caberia eu rejeitar. Mas a impressão que se tem quando tu olha uma água com uma coloração daquela, ela é a impressão que tem que essa água é suja e necessariamente não. Então, por que eu estou falando isso? Porque às vezes correção de pH, concentração de ferro, magnésio, as questões de turbidez, elas estão mais associadas às questões comerciais e estéticas da água como um produto. Tá bom? Então, não se assuste se você chegar numa área rural e tomar uma água dessa, você não vai morrer, não. No máximo, uma diarreia, dependendo da situação. Continuando, tá? A gente tem aqui a flor... Ou uma gastrite, né? Uma Hã? bactéria no estômago. Ou uma bactéria no estômago. Não, isso é mais remoto. Não causa assim, não. É muito, muito remoto. Tá? Porque eles já passam no filtrozinho deles lá, coisa boa. Não se preocupe, não. Tá? A fluoretação, né, a gente já falou, né, que é a aplicação dessa dosagem de flúor, isso é estabelecido na portaria do CONAMA, é uma obrigação. Isso aqui também não está ligado, né, à qualidade da água, tá? Isso é uma definição do Ministério da Saúde como uma ação para reduzir a incidência de cárie. Eu acho que isso acontece aqui desde os anos 80, tá? Embora aqueles questionamentos que eu falei, que inclusive questionam que pasta dental tem flúor e tudo mais, mas a gente sabe que na população, na grande parte da população brasileira não tem acesso, inclusive, a esses itens básicos de higiene. Eu não tenho acesso à água, imagine a itens de higiene, né? Então, vamos lá. Aí a gente tem a reserva, né? Pessoal, a gente falou aqui, ó, etapa de captação, né? Etapa de tratamento, e agora a gente está fazendo a reservação, né? Que eu, na verdade, não gosto muito dessa palavra, é esquisita. Mas nada mais é que o processo de armazenagem de água, tá? Em reservatório. Essa questão de reservatório ele é muito importante para regularizar o abastecimento, para atender às demandas extraordinárias. Com a ideia do reservatório, é que tu sempre tenha, a princípio, tá? Tu sempre tenha a água em quantidade necessária para suprir a demanda, tá bom? Então, por isso a necessidade desse reservatório. A gente tem aqui, quanto mais necessário para realizar
a necessidade de paralisar para manutenção, tá? Ou por algum problema de questões de energia elétrica, até porque essa distribuição a partir dos reservatórios, em geral, elas são feitas por gravidade, tá bom? Então, inclusive, os reservatórios espalhados na cidade, quando possível, eles são colocados em pontos mais elevados da cidade, geograficamente falando. Ah, professor, quer dizer que toda a distribuição acontece por gravidade? Não. Estou dizendo que há situações que eles são colocados em pontos para favorecer essa distribuição por gravidade também. Mas a gente tem sim bombeamento. Certo que eu acredito que a distribuição de água em São Luís não funciona muito bem, dado alguns bairros que a água não chega, tá? Não chega nem no dia sim desse revezamento de água. Essa palavra nunca vem na minha cabeça, tá bom? Então, tem essa finalidade também de atender demandas extraordinárias, coisas que não vão previstas, tá bom? E os reservatórios eles vão ser classificados de acordo com a sua posição no solo, se é subterrâneo, apoiado ou elevado. Essa distribuição, aí a gente tem agora já falando da distribuição, né? Que ela vai ser por canos, né? Enterrados sob a pavimentação das ruas das cidades. Essa rede de distribuição que a gente já conhece. A pressão deve ser satisfatória em todos os seus pontos. E satisfatória, inclusive, não ter uma pressão excessiva para estourar os canos, mas também tem que ter uma pressão suficiente para que essa água chegue em todos os locais, inclusive nos locais mais altos. Lembrando, isso aqui é uma distribuição ideal, não estou dizendo que toda a distribuição acontece assim, mas o ideal é de quando projeta-se um sistema de distribuição, quer-se que essa água chegue em todos os lugares, sobretudo, tá? Como referência, chegando nos locais mais altos e mais distantes do sistema. Tá? Há necessidade, às vezes, de construção de estações elevatórias de água, tá? Que são sistemas de bomba com maior capacidade que pode vencer o recalque, a diferença de nível, transferindo a água para essas áreas mais altas. Tá bom? E avançar, né? A distribuição ela avança as ligações domiciliares. É só chegar nas casas, nas unidades residenciais. Sobre o tratamento de efluente, pessoal, a gente fala, né, que a contaminação da água naturalmente faz gerar necessidade de tratamento de efluentes. O tratamento de efluentes, o tratamento de esgoto, como preferirem, eles basicamente são 3 tipos. A gente tem o físico, o químico e o biológico. De longe, do segundo lugar, o sistema biológico, tá? Ele é o mais usado, tá? Questão de custo-benefício, tá bom? Não necessariamente ele não é o mais eficiente para tudo, mas questão de custo-benefício, os sistemas biológicos são mais usados, seja ele aeróbio ou anaeróbio ou a combinação dos dois. Métodos físico-químicos também são utilizados, tá? Mas esses físico-químicos eles apenas fazem a transferência, né, desse poluente uma nova fase. Ele tira do meio aquoso e lança para o meio sólido, tá? Ele não destrói esses poluentes. Aí, como sistema de poluente, a gente tem aqui os processos químicos, que até destrói. Mas, por exemplo, incineração é muito cara e às vezes gera poluentes piores na atmosfera, os métodos eletroquímicos e os processos oxidativos avançados. Tá? Essas aqui são alternativas interessantes de destruição realmente do poluente. Entretanto, o custo-benefício desses métodos ainda não é comparável, tá, aos métodos biológicos. Sobretudo, esses métodos são interessantes quando pensados na aplicação deles como um pré-tratamento ou um pós-tratamento. Eu acredito que, em geral, a melhor aplicação deles seja um pós-tratamento para degradar algum poluente e alguns poluentes recalcitrantes que o sistema de tratamento de esgotos ou o sistema de tratamento de água não tem capacidade de destruir. Aqui a gente tem, né, uma pequena amostra, né, de uma estação de tratamento que funciona com o sistema microbiológico. Eu tenho aqui o esgoto da cidade, né, passa aqui por gradeamento. Peço dizer, gradeamento aqui são exatamente como vocês estão vendo. É um gradeamento para reter coisas grosseiras, tá? Como o que vai desde uma latinha de cerveja a um sofá. Acredita, às vezes chega na estação de tratamento de esgoto. Tá bom? Após isso, eu tenho uma caixa de areia, que aí é para por mudança, né, da velocidade do efluente.
tá? Eu tenho aí, favoreço a degradação de partículas que não são biodegradáveis e tem uma densidade próxima da água. Então, eu consigo aí fazer a caixaria, uma estratégia de engenharia para fazer a precipitação, acelerar a precipitação dessas espécies, tá? Esse tipo de poluente, se passar da caixaria, ele pode gerar muitos problemas na questão do sistema de bombeamento e tubulações da estação de tratamento de esgoto. Aí a gente tem um decantador primário, né? Tá? Pessoal, isso aqui é uma geral, nem toda estação de esgoto está dividida nessas fases. A partir daqui eu tenho o decantador secundário e, por fim, eu tenho o adensamento do lodo. Tá? Esse lodo pode ser usado como fertilizante, fazendo devido tratamento, e a água aqui de lavar, a água do decantador pode ser usada como água de reuso, seja para limpeza de calçados, de rua, ou para irrigação. Uma parte dessa água é lançada num corpo d'água, com capacidade adequada para suportá-lo. Pessoal, falando um pouco aqui de uma coisa que inclusive eu trabalho, né, que são os processos oxidativos avançados. Esses processos oxidativos avançados, eles se concentram numa coisa, né, produção in situ desse radical hidroxila, que é um agente químico, né, mas coisa química que ele é altamente oxidante. Então, ele degrada praticamente todas as moléculas orgânicas. Então, a gente costuma chamar essa capacidade de um agente oxidante não seletivo, tá? Porque ele degrada tudo que ele encontra pelo meio, tá? Sobretudo de moléculas orgânicas. Esses processos oxidativos avançados são um conjunto de métodos muito eclético. Eu tenho processos que são homogêneos, tem processos que são heterogêneos, tem processos que funcionam com irradiação da luz, tem processos que funcionam apenas com agente químico, como a gente tem aqui, ozônio e peróxido, tá? Eu tenho ozônio e UV, tenho peróxido e UV, tá? Eu tenho ferro e peróxido, que esse aí vai ter um nome especial, né, que é a reação Fenton. Eu tenho a combinação de fontes de energia, tá? Eu tenho ultrassom e UV. Eu tenho UV e titânio, que isso aí a gente chama simplesmente fotocatálise. Parece que é o nome completo, né? Mas na área, esse fotocatálise, quando você fala em fotocatálise, pensa-se na utilização de UV e titânia, tá? O que mais? Pronto. Aí, como esse é o mais usado e aí tem eficiência mais estudado, a gente vai falar um pouco rapidinho como é que funciona essa questão da fotocatálise. A gente está pensando aqui a gente tem uma partícula de titânio, tá? De titânia, como a gente chama, né? Esse óxido de titânio aqui. O que acontece? Esse óxido de titânio, ele é um interessante catalisador porque ele é um semicondutor. E os semicondutores, eles têm aí, ó, eles têm um band gap, tá? Esse band gap, o que acontece? Quando ele recebe uma energia adequada e consegue superar esse EB bem aqui, ó, quando recebe um comprimento de onda, tá? Comprimento de onda em energia eletromagnética que supera esse band gap, o que acontece? Eu vou sentar aqui e usar o mouse, tá, pessoal? Melhor. Então, voltando. O que acontece? Quando esse semicondutor, professor, mas eu posso usar o ferro? Não, tem uma série de outros semicondutores, né? Para um semicondutor, para ser utilizado como um bom catalisador, ele tem algumas características. Ele tem que ser estável oxidativamente, ele tem que ser quimicamente inerte, ele tem uma série de parâmetros para ser seguido, não é exclusivamente ser um semicondutor, mas é uma parte fundamental para ser utilizado como fotocatalisador, é ser um semicondutor, tá bom? Aí, o que nós temos? Por quê? Porque no semicondutor eu tenho esse band gap. Eu tenho uma diferença de energia aqui entre a camada de condução e a camada de valência. Essa energia, isso aqui, quando recebe uma energia tal que ela supera essa energia do band gap, ou do hiato, ou da lacuna, como preferirem chamar, quando ela supera, eu tenho uma evolução desse elétron daqui, da banda de condução para a banda de valência. Esse elétron, aí eu crio esses dois entes aqui, esses dois entes químicos, esse elétron e essa lacuna. Tá? Essa lacuna, posso ter sistemas de oxidação direto, ela agindo direto no produto, eu gerando um produto de degradação, tá? Ou ela pode ser usada assim, agir na água e eu ter a formação aqui, ó, do radical hidroxila. E esse radical hidroxila agir na degradação do poluente,
tá? Formando o produto de degradação. Por outro lado, aí agora por aqui, quando eu tenho a formação desses dois entes químicos, eu tenho aqui a formação do elétron. Esse elétron que pode agir no processo de redução do oxigênio, que vai agir na degradação também, na formação de produto de degradação. Mas como a gente pode ver aqui, a gente tem uma reação que ela é uma reação que ela é concorrente, tá? Eu posso ter a recombinação desses dois entes e com essa recombinação eu posso liberar energia, essa energia térmica. E nesse tipo de reação eu não tenho eficiência na degradação dos poluentes, quando eu tenho recombinação. Então, por isso, para reduzir a recombinação, em processos de fotocatálise, há sempre a introdução de algum oxidante para sequestrar esse elétron e não favorecer a recombinação. Alguma dúvida até aí? Pessoal, e para concluir aí nessa parte, a gente vai falar sobre uma frase aí do Jacques Cousteau, né? Hoje em dia, o ser humano apenas tem ante si 3 grandes problemas que foram ironicamente provocados por eles próprios: a superpovoação, o desaparecimento dos recursos naturais e a destruição do meio ambiente. Triunfar sobre esses problemas, visto sermos nós a sua causa, deveria ser a nossa mais profunda motivação, né? Jacques-Yves Cousteau. Tá? Então é interessante, é uma frase legal que eu sempre gosto de deixar no final dessa disciplina, porque é para a gente pensar um pouco na nossa forma de agir em relação ao meio ambiente. Pessoal, alguma dúvida até aí? Tranquilo? Vou interromper a gravação aqui para vocês ficarem mais à vontade. Tá?